Olá, gente, sejam bem-vindos. Espero que estejam todos bem, ok? Hoje vamos dar continuidade ao nosso assunto de razão e proporção, tá? Fazendo a síntese do que a gente, nas aulas anteriores, nós estudamos o conceito de razão, que é a comparação entre duas grandezas. Tem nas aulas anteriores isso aí. Conceito de proporção, que é a igualdade entre duas razões. E depois a gente aprendeu a classificar essas grandezas, elas sendo diretamente e inversamente proporcionais. Diretamente, quando as duas grandezas tendem a crescer ou diminuir ao mesmo tempo, e inversamente, quando uma cresce, outra subtrai, quando uma soma, outra subtrai, quando uma divide, multiplica, ou seja, sempre no inverso. Tá? Quando aumenta, outra diminui, nesse sentido aí que a gente tem que estar com isso em mente, na classificação das grandezas, tá? Tudo bem. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos aprender a dividir um valor, um determinado valor, em partes diretamente e inversamente proporcionais. Ora, diretamente proporcionais significa quanto maior a parte, maior o valor. Inversamente proporcional, quanto maior a parte, menor o valor, tá? Mas aí a gente tem que se deparar o seguinte. Vamos para o conceito, que eu fiz aqui uma síntese e também um resumo do conceito, onde vimos que uma grandeza é uma comparação, ou uma razão é uma comparação entre duas grandezas, e que essa grandeza tem um coeficiente de proporcionalidade, ou seja, uma constante. O que é isso? Ó, vimos que essas grandezas aqui, ó, 3 está para 6, assim como 8 está para 16, assim como 5 está para 10, 4 está para 8. Se você observar, existe um coeficiente aqui, onde é uma igualdade, tá? Que igualdade é essa? Perceba que o coeficiente aqui é 1 meio. 8 para 16 é 1 meio, 5 para 10 é 1 meio, 4 para 8 é 1 meio. Então, diante desse cenário, o mais importante numa resolução de uma divisão em partes diretamente inversamente proporcionais, a gente saber exatamente onde encontrar esse coeficiente. Quando nós nos deparamos com uma questão que fala em partes diretamente proporcionais, é bem mais fácil. Não que inversamente seja complicado, eu vou tornar isso aqui bem simples para vocês. O propósito aqui é a gente colocar na mente de vocês, primeiro, ter o entendimento de grandeza diretamente e inversamente e maneira de calcular esse coeficiente angular, que é exatamente o grande segredo, tá bom? Então vamos na frente aqui. Divisão diretamente proporcionais. Olha, imagine vocês, tá? Antes de a gente, eu vou tentar colocar esse assunto, essa questão, uma coisa bem cotidiana para a gente. Imagine que um site ele disponibilizou para 3 pessoas 396 acessos, onde cada acesso concorreria a um show de Anitta. Olha aí, num clube mais charmoso da sociedade, tá naquela área VIP, tá? E que esses 396 acessos custariam R$ 12. Então, vamos imaginar que Ana cooperou com R$ 2, João com R$ 4 e Teresa com R$ 6. Ok? Ana, João e Teresa. Anote aí, tá? A J e T, ou seja, X, Y, Z, não interessa muito. Fica a critério de vocês. Então, logicamente, quem vai ter, se é diretamente proporcional, então significa para quem cooperou com mais valor tem mais direito a acesso. Quem cooperou com menos valor tem menos direito a acesso. Logicamente, elas são diretamente proporcionais. E lembra? Se diminui, a outra diminui. Se um aumenta, a outra aumenta, tá? Então, nesse sentido aqui, o que a gente tem que fazer? Pegar esse 396 e dividir em 3 partes. Vamos ver quanto é que Ana tem direito a acesso, quanto é que João tem e quanto é que Teresa também tem. Logicamente, quem vai ter menos acesso vai ser Ana, porque ela cooperou com R$ 2, com menor valor. E quem tem mais, quem tiver direito a mais acesso seria Teresa, que cooperou com R$ 6. Sim, mas como dividir esses 396? Não é isso, gente? Então, o que é que a gente tem que fazer?
temos que correr atrás do coeficiente de proporcionalidade. Como isso, Marcos? Vamos nessa. Observe que eu tenho esses 396 dividido em 3 partes, tá? Onde A, Ana, B, João, C, Tereza, e assim fica a critério. Ana, Beth, Carlos, fica a critério de vocês, entender isso aí. São 3 pessoas e que a gente tem que dividir diretamente proporcionais. Sabemos que os 3 cooperaram juntos, que tem direito a 396 acessos. Tudo bem? E eu quero pegar essa quantidade de acessos e dividir pela proporção, tá? A cada participação colocada em reais. Então, vamos distribuir essas 396 acessos para essas 3 pessoas, onde cada um cooperou com 2, 4 e 6, no total de 12. Então, o que a gente tem que fazer? Achar esse coeficiente. E quem é esse coeficiente de proporcionalidade? É a parte que a gente quer dividir em relação à soma do que foi cooperado. Então, 2, 4 mais 6 dá 12, tá? 396 dividido por 12, simplificado, queiram vocês fazer do jeito que vocês quiserem, dá exatamente igual a 33. Então, esse é o meu coeficiente, que é aquele K, tá? Então, 33 é o coeficiente aonde eu vou igualar a cada parte cooperada aqui, tá? Então, Ana deu R$ 2, tá? Então, A está para 2, que é igual a K. Lembra do conceito de grandeza? A está para B, que é igual a K. Ou seja, B está para 4, igual a K. C está para 6, igual a 33. Então, quando eu faço essa relação aqui, meio pelos extremos, eu vou achar A igual a 2 vezes 33, que dá 66. B vezes 1, 4 vezes 33, que dá 132. C igual a 6 vezes 33, que dá 198. Então, observe, gente. A pessoa que cooperou com R$ 2, que no nosso caso foi Ana, ela terá direito a 66 acessos, tá? Já B, que a gente considerou que foi o João, ele terá 132 acessos. Já C, que a gente considerou foi Tereza, ela vai ter direito a 198 acessos. E aí, foi diretamente proporcional? Sim. Quem cooperou com 2 teve menos acesso. Quem cooperou com R$ 6 tem mais direito a acesso. E aí, se você somar os valores encontrados, A mais B mais C, então as 3 partes deu igual a 196 somado esses valores. Então, bom show, né? Para quem tem, falando de probabilidade, quem vai ter mais direito aqui a sorteio vai ser o nosso amigo, nossa amiguinha Tereza, né? Ela tem direito a 198 acessos para poder acessar o site e participar do sorteio do grande show de Anitta, com ingresso maravilhoso naquela área VIP do seu bairro ou da sua cidade. Bom, gente, agora passamos para a parte de pegar um valor e dividir ele em partes inversamente proporcionais. Então a ideia seria totalmente diferente da diretamente proporcionais, tá? Quando um aumenta, outro diminui, quando um multiplica, outro divide e assim sucessivamente, tá? Então, usando o mesmo critério, né? De encontrar sempre o coeficiente de proporcionalidade. Então, quando a gente diz que as divisões são inversamente proporcionais, tá certo? Então, dividir em números em partes inversamente proporcionais a B, se encontrar números x, y, z, tais que A vezes x igual a B vezes y igual. Então, esse conceito tá transformando aqui um valor, uma determinada fração em produto. Mas fica difícil a gente entender pelos conceitos, tá? Então, na verdade, se a gente fosse montar, se a gente quisesse dividir 3 números em partes inversamente proporcionais, vou te passar aqui um exemplo muito simples. Então, imagine agora aquele mesmo site, tá? Em que ele te disponibiliza 390 acessos e onde custa R$ 17, tá certo? E esses 390 acessos vai ser dividido em partes inversamente proporcionais, o que significa quem mais pagou, menos acesso terá. Mas aí, como é que a gente vai resolver essa situação? Então, se a gente fosse montar, tá, os números
em partes inversamente proporcionais, aqui está um exemplo, um determinado valor dividido em 2, 5 e 6, né? Essas três partes aqui. Então, como é que a gente poderia? Olha que esse número aqui, ele está para dividir em 9, 5 e 3. Eu estou passando o exemplo de um determinado valor dividido em partes inversamente proporcionais a 2, 5 e 6. Os valores são diferentes, mas a ideia é a mesma. Esse é o